Olá pessoal, Eduardo Corrêa aqui com mais um vídeo. Voltaremos a falar sobre o nosso tema legítima defesa, tá? Vamos conceitualizar alguns detalhes, vamos dizer os tipos de defesa, legítima defesa, tá? Perdão aí. A legítima defesa, o nosso ordenamento jurídico, ele vai tentar analisar o elemento subjetivo. O elemento subjetivo é aquilo que você está na cabeça, aquilo que você tem noção do que está fazendo. Para que você configure legítima defesa, você tem que entender que você está dentro da legítima defesa. Você tem que entender os passos. Por isso que eu falei na primeira aula, passo a passo da legítima defesa. Então você tem que entender e tem que saber que você está dentro da legítima defesa. Porque não posso alegar legítima defesa por acaso. Legítima defesa sem querer. Não. Quando você vai para a delegacia, a primeira coisa que o delegado pergunta lá no interrogatório é qual é a tua intenção, o que está acontecendo. Então, aqui já um bizu que eu estou pagando, de quê? Se você, caso responder um QRU e você chegar lá na legítima defesa, o que você vai falar? O elemento subjetivo é aquilo que você tinha na mente. Então você tem que dizer, delegado, eu agi por legítima defesa, porque eu vi essa situação, ela foi tomando essa proporção e chegou nesse fato aqui e eu reagi. Essa é a legítima defesa. Aí ele vai dizer para você, está correto ou não. Mas você tem que dizer o seu elemento subjetivo, aquilo que você tem em mente, tá? Então, isso é importante. Lembre-se do elemento subjetivo. Porque quando eu falar no erro de execução, vocês vão entender que você não tinha o elemento subjetivo, tá? Ou você quis, então, de bobo e queria ganhar a legítima defesa, beleza? Elemento subjetivo. Primeira coisa que você chega numa delegacia, qual era a sua intenção naquele fato que você fez, beleza? Então, nós temos tipos tipos putativo ou imaginário. Imaginário. O putativo imaginário nós podemos até separar ele em duas vezes aqui, ó. Poderia e aqui impossível. Impossível, tá? O que seria impossível? Eu poderia evitar o erro ou era impossível de evitar o erro. Outra pessoa nessa situação não teria como evitar esse erro, beleza? Então, por que eu estou falando isso? Se eu poderia evitar o erro de imaginar que eu estava numa legítima defesa, por isso que eu digo, putativo ou imaginário. Eu vi uma pessoa suspeita, ela meteu a mão na carteira, aqui na carteira, ela sacou alguma coisa, eu imaginei que era uma arma, matei. Qual era a minha intenção, meu elemento subjetivo? Legítima defesa. Porém, eu entrei no quê? No putativo ou no imaginário. Então, eu, chegando lá, conferi que não era aquilo. Entrei no legítima defesa putativa. Se eu poderia ter evitado, eu sento, eu respondo. Se eu fosse impossível de evitar, ninguém ia fazer, naquela situação não ia dar, aquilo ali, não existia outra medida. Ninguém ia pensar diferente. Beleza, aí estou na legítima defesa ainda. Existem umas sanções mais brandas, outra mais, tal, mais, outra menos, mas eu não posso entrar nesse mérito, tá? Mas eu quero só que você entenda isso aqui. Então não adianta eu achar que qualquer tipo de ações minha será legítima defesa putativa. Senão você vai se lascar. A sucessiva.
sucessiva. Sucessiva nós temos dois casos. Sucessiva. Primeiro caso, eu entro no erro de excesso. Primeiro caso, erro de excesso. Como é que é o erro de excesso? Eu tenho uma arma, um 38 de 6 tiros. O marginal veio com uma faca, mas o meu meio necessário era disponível, o único meio necessário disponível era a minha arma. E contra a faca, a arma de fogo perde-se dependendo da distância. Então, eu tenho que ser eficaz. Então, o marginal veio e eu dei 2 tiros nele. Ele cessou a injusta agressão, parou. Mas não caiu, ele só parou. A faca caiu no chão. Só que eu estava com sangue nervoso, sangue quente. Peguei, apliquei mais 2, mais 3 e ele morreu. Eu respondo pelo homicídio, não é legítima defesa. Entrei no erro de excesso, tá? E outra situação. O marginal veio com a faca, só que eu sou lutador. Preferi não sacar da minha arma. Dei um golpe nele, tomei a faca dele, joguei no chão. Eu consegui imobilizar ele. Beleza? Só que eu tô com sangue nervoso. E eu entro com a cotovelada. E ele foi percebendo que estava desfalecendo, que estava quase desmaiando, ou que eu ia matar ele. E o que ele faz? Ele pega uma garrafa, dá na minha cabeça. O fato dele pegar a garrafa e dar na minha cabeça é legítima defesa da vítima. Ele não responde pela lesão corporal sua. Você se lasca. Beleza? Você vira um agressor. Você vai responder pela lesão corporal dele. Você vai responder. E ele vai responder lá para a tentativa. Mas você vai responder pela lesão corporal. Pense bem. Beleza, pessoal? Então, sucessiva. A legítima defesa. Nós temos também aqui o erro de execução. Erro de execução. Também é importante para o VIG. O erro de execução. O VIG está aqui. Vou botar o VIG. Vou botar um marginal. Vou colocar um civil, uma vítima. O VIG está trocando tiro com o bandido. Correto? Mas ele atinge sem querer a vítima. Atingiu o terceiro, efeito colateral. O delegado vai perguntar qual era a tua intenção, o que houve. A minha intenção era trocar tiro com o bandido. Você viu a vítima? Não vi na hora do calor e tal, mas sem querer pegou aqui. O que acontece? O VIG não responde por essa morte. Não responde por essa morte. Por quê? O tiro seria como se fosse para o marginal. Mas se machucou na lesão corporal grave ou leve, o VIG também não responde. Porém, ele auxilia administrativamente, civilmente, vai auxiliar na cura da vítima. Beleza? Que é um civil inocente, uma pessoa inocente, infelizmente. Esses são os tipos de legítima defesa. Preste bem atenção nisso aí, rapaziada. Legítima defesa. Para não entrar no erro. Existe um caso também que nós vamos colocar aqui uma situação, não é mais big, tá? Uma outra situação parecida com essa. O B iria matar o C, mas o A não sabia. Mas o A queria matar o B. E ele, antes que o B matasse o C, o A matou o B. Aí o B fala o seguinte, o A fala o seguinte: pô, me dei bem.
Ele ia matar o C, legítima defesa, terceiros, negativo. Por quê? O elemento subjetivo dele, a ideia que ele tinha, isso aqui a Polícia Civil sabe muito bem identificar, não era salvar o C, e sim matar o B. Então ele não ganha esse benefício, ele não pode ganhar esse benefício da legítima defesa. Mas ele vai argumentar isso e cabe às autoridades competentes descobrir qual é a verdadeira situação e punir o A. Beleza, pessoal? Então, não cabe a qualquer situação você falar legítima defesa, hein? Se você não tiver o elemento subjetivo, que é a sua intenção. Não adianta você achar que vai dar um desperto, que vai chegar lá, que vai dizer que era legítima defesa, porque dentro do processo administrativo, né, que é o inquérito policial, se descobre muito bem as intenções e se descobre muito bem as ações. E ali você erra. Que o delegado, o policial, ele vai te perguntar milhões de vezes uma coisa só, uma hora você vai entrar em contradição. E eles têm uma técnica para descobrir isso. Muito, muito tranquilo de descobrir isso aí. Não é... Por isso que eu estou falando, pessoal, elemento subjetivo é a principal arma do vigilante. E ele tem que entender que é muito importante isso aí. Quando você chegar na delegacia, o elemento subjetivo é o primeiro item que o delegado vai te procurar. Outros tipos de legítima defesa não foi recepcionado no nosso ordenamento jurídico. Então, nós não vamos mencionar isso aí. Uso proporcional, menos lesivo, porém eficaz, tá? Sempre, sempre. O uso proporcional. Porra, se o camarada... Mas normalmente o vigilante é o pessoal que vem contra o vigilante, está com superioridade sempre numérica em efetivo ou equipamento tecnológico. Então, não tem como dizer que o vigilante ele, tem que ser proporcional. Né? Não tem como, ele está sempre improporcional. O vigilante está sempre inferior. A não ser que for um caso de discussão, um caso ali, mas em caso de assalto à mão armada aí, marginal 5-7, né? O vigilante ele vai estar sempre, às vezes, com o menor potencial ofensivo. Beleza, pessoal? Fique com Deus aí, até o próximo vídeo. E agradeço a todos aí o carinho nos nossos vídeos aí. Até mais.